a todos, sejam bem-vindos à STP-TV. A minha convidada de hoje é a autora do blog Dicas da Paulinha. Se já conhece o blog, sabe que ele foi criado por Ana Paula Varela. Hoje contamos tudo sobre ela e sobre este seu projeto. Para já, fica uma reportagem. Qualidade de vida é o assunto do momento. Cada vez mais estudos apontam que doenças associadas ao estilo de vida matam mais que o trânsito e a violência. Por isso mesmo, a STP-TV sugere que se coloque em primeiro lugar na sua agenda, antes mesmo dos compromissos do dia-a-dia. Dormir bem, beber muita água, ter uma alimentação cuidada e fazer exercício são essenciais para quem procura ter uma vida saudável. Infelizmente, muitas pessoas procuram apenas corresponder a estereótipos de beleza e isso leva a excessos que os podem prejudicar gravemente, como, por exemplo, a anorexia. Na hora de decidir ter uma vida saudável, tenha em mente que saudável é precisamente o oposto disso. Procure o equilíbrio e verá que vai sentir-se melhor. Olá, Paulinha, bem-vinda à STP-TV. É um prazer tê-la aqui connosco para falar um pouco sobre este blog que tem tido imenso sucesso. Para já, como é que começou? Qual foi a ideia deste projeto, deste blog? Olá a todos. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O blog surgiu de uma necessidade de partilhar, em primeiro lugar, com as minhas amigas, o que eu tinha feito para perder peso. Tinha chegado, contar um bocado a minha história, as minhas experiências, as partes boas, as partes más. E então surgiu essa necessidade de ter uma plataforma onde eu pudesse expor aquilo partilhar um bocadinho, mas quem olha assim, neste momento, para a Paulinha, não vê qualquer necessidade de perder peso e nem consegue imaginar que a Paulinha teve essa dificuldade. Como é que foi o início do processo? Um dia olhou-se ao espelho e achou que tinha que emagrecer? Não, isso por acaso foi uma evolução de um processo. Já tinha-me olhado ao espelho, já tinha visto que não gostava daquilo, mas ainda não tinha feito nada. Então houve situações que foram acontecendo na minha vida, por exemplo, o fato de um dia ir às compras e não conseguir nada. Isso foi um choque para mim. Foi chegar lá e depois ia com amigas. E perceber-me que realmente nem os números maiores eu conseguia vestir. Aí foi um choque. Foi o que precisava para... Exato, foi o que eu precisava. Realmente, depois desse dia, cheguei a casa e disse, não, agora tenho que fazer alguma coisa, não posso continuar assim. E depois, passados uns dias, também cheguei a ir à médica e fazer as consultas de rotina. E ela me disse que realmente eu tinha um colesterol, estava elevado, os níveis de açúcar também, que tinha que fazer alguma coisa. Então aí eu vi que já não era só uma questão de estética, mas também era uma questão de saúde. Exato. Foi o que é muito importante. Exatamente. Ainda por cima a Paulinha, que era tão jovem, não é? Na altura e agora continua jovem, é fundamental. E é importante que se perceba que realmente este processo de perder peso não tem só a ver com o exterior, com aquilo que se vê, mas que é essencialmente uma questão de saúde. Foi dois choques ali que me fizeram ver que realmente... Porque, no princípio, a pessoa pensa só na parte estética, mas depois, quando a pessoa vai ao médico e vê que, não, a pessoa está-se a matar lentamente e não vale a pena. Não vale a pena. Realmente, a pessoa tem que parar e avaliar e ver que, realmente, a saúde é muito importante. Exatamente. E como é que foi o início do processo? Bem, o início, confesso... É a fase mais complicada quando se quer perder peso. Porque a pessoa tem a noção de que precisa de perder peso. Mas tem aquela parte da inércia, que ainda não sabe como é que vai fazer. E depois é o começo, porque a pessoa tem... Para já a pessoa não sabe muito bem como é que há de comer, como é que há de fazer o exercício físico. E quando começa a praticar o exercício físico, tem dores musculares. Exatamente. Dá vontade logo de desistir no dia seguinte. Dá. Eu passei por tudo isso. Só que a pessoa aí tem que ver o que é que eu quero realmente. O que é que eu quero alcançar. E entender que se o nosso corpo teve tanto tempo parado, é normal que ele sinta uma resistência, essa é a palavra. A resistência no início porque não está habituada a fazer aqueles exercícios. Então, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a andar. Eu não conseguia, porque realmente a pessoa, quando não está habituada, até andar custa. Comecei a andar num jardim, porque na altura em que eu comecei a fazer a dieta em si, a reeducação alimentar,
eu estava desempregada. Então comecei a utilizar as minhas manhãs para fazer o exercício físico. Porque eu até notei que quando uma pessoa ia à entrevista, a sua imagem também contava. Exatamente. Era é verdade. Era uma consequência que ia ali, uma bola de neve que eu tinha que parar. Então comecei assim, aos bocados. Não foi nada drástico. Em termos de alimentação também, não cortei tudo, porque isto é uma daquelas coisas que a pessoa diz: ok, agora tenho que emagrecer, vou deixar de comer tudo e mais alguma coisa. Não. Fui cortando aos bocados, vendo como é que o meu mecanismo reagia, estudando-me principalmente, vendo qual era o motivo de eu comer tanto. E no que é que começou por cortar, a nível da alimentação? Olha, comecei a cortar principalmente à noite, as quantidades. Eu reparei que ficava imensas horas durante o dia sem comer, e depois quando chegava à casa à noite... Comia tudo. Compensava tudo aquilo que não comeu. Há essa tendência. Essa tendência, tendo em conta que não lanchei, almocei mal, então vamos lá repor tudo aquilo que ficou para trás. Exatamente, e até preparando tendência. Já o pequeno almoço. Do dia seguinte. Não vou ter tempo, vou sair a correr, não vou ter tempo para comer, então aquela é a hora. E depois a pessoa come. O prato é enorme, come imenso e come as comidas mais pesadas, por incrível que seja. É à noite que a gente tem mais tempo. Principalmente as nossas comidas africanas, não é? Sabem tão bem à noite. Sabem bem. É só comer e dormir, não é? Porque realmente dá-nos sono. Exatamente. E então, aquilo, eu vi que ali realmente era o que estava-me a fazer engordar. E a falta de exercício físico. Era aquelas duas partes que eu vi que tinha que apanhar ali e trabalhar aquela parte. E depois daí acaba por ser uma consequência. E houve outro que eu também utilizei. Como tinha lá as minhas roupas antigas, eu meti uma camisa assim, a olhar bem para mim todos os dias e fixei aquilo como o meu alcance, o meu objetivo. Eu tenho que conseguir vestir aquela camisa, mas não foi a minha camisa quando eu pesava 50 quilos. Era a minha camisa, por exemplo, quando tinha menos 10 quilos. Então, foi... Porque depois isso de facto é uma das questões importantes. Porque muitas vezes, quando as pessoas querem perder peso e sentem necessidade de perder peso, colocam a si próprias metas, por vezes inatingíveis. Querem perder mais do que aquilo que alguma vez tiveram. Isto é, pessoas que nunca tiveram menos de 60 quilos põem no seu objetivo chegar aos 50. Isso ajuda ou, por outro lado, prejudica? Prejudica imenso. Porque a pessoa tem que ver, ok, eu tenho 90 quilos, um exemplo, não é? Tenho 90 quilos, eu quero chegar aos 50, mas ela não vai meter logo os 50 na primeira semana. Aquilo tem que ser feito por fases. Então, eu percebi que se eu fizesse se eu pusesse para mim, tinha que perder logo os 20 quilos de uma vez, eu não ia conseguir, eu ia ficar frustrada, porque não se processa dessa maneira. Então, o que é que eu fiz? Eu começo a marcar objetivos de 2 quilos, de 2 em 2 semanas, que são coisas que eu conseguia alcançar. E depois este é o pormenor interessante, é que quando a pessoa começa a fazer o exercício físico, na primeira, segunda semana, ela consegue perder bastante peso. Exato, exatamente. Então, isto é um motivo. É uma motivação que a pessoa tem para continuar. Só que, passado uns tempinhos, o peso estabiliza e a pessoa já há menos para queimar. Exatamente. Então, a pessoa ali acha, então agora vou desistir, já não dá, já não consigo emagrecer. E eu tive que ir percebendo que, afinal, a dieta em si tem várias fases. O princípio, a gente acaba por perder mais volume. E depois, no meio, é quando a gente começa a perder mesmo aquelas gorduras localizadas que são mais difíceis de tirar. Então, aí exige que a pessoa mude também a sua maneira de comer e exige também que a pessoa mude os exercícios físicos que ela vai praticando. Exatamente. Portanto, adaptar os exercícios físicos e a própria alimentação ao nível em que a pessoa já está. Exatamente. Eu isso fui fazendo... de tempos em tempos, porque depois o peso acaba por nos indicar mais ou menos quando chegamos a essa tal fase, e aí eu me apercebi que realmente tinha que alterar ou aumentar. Vou dar um exemplo. Eu, no início, fazia 3 voltas no meu jardim a andar. Pronto, na primeira semana resultou.
Mas já na segunda semana já não deu assim tanto resultado. Então, Exato. o que é que eu fazia? Comecei a fazer uma volta a correr, 2 a andar. E depois, na outra semana, já fazia 2 a correr, 1 a andar. Até ganhar a resistência física que eu precisava para fazer as voltas todas a correr. E depois aumentar também... por acaso lá tem umas montanhas pequeninas, não é? Então comecei também a acrescentar mais aquele percurso. E isso vai dando à pessoa resistência e vai ajudando em todas as fases com que a pessoa vá perdendo o peso, realmente. Isso, de facto, são dicas muito, muito importantes. Adequar, portanto, o treinamento ao seu nível. Portanto, a tendência é querer começar logo a correr maratonas, não é? Para se perder muito peso. E quando vemos que isso não acontece, acabamos por desistir. Em relação à alimentação, quais são os principais alimentos que temos que abandonar quando se quer fazer uma dieta? E quais os tipos de dieta que se deve fazer? Porque nós vemos na televisão tanta publicidade em relação a tanta coisa, produtos que se podem tomar, pessoas que dizem que se podem emagrecer sem fazer exercício físico. É possível? É assim, depende, porque realmente hoje em dia o mercado oferece muita coisa. O que é que eu apliquei? Eu melhorei a minha alimentação. Então, para melhorar a alimentação, tive que excluir os fritos. Os fritos, logo coisas fritas, é logo a primeira coisa que a pessoa tem que retirar do seu cardápio. Não que eu tire totalmente, mas pelo menos uma vez por semana. Então comecei a comer mais coisas cozidas, grelhados, e comecei a incluir, que era o que eu não fazia, era frutas e legumes. Ou seja, eu comecei a perceber porque é que realmente eu estava mal. E o meu cabelo também estava meio fraco, as unhas também não estavam bonitas, e era tudo falta. Isso tudo influencia? Influencia. Às vezes a pessoa pensa que o cabelo está fraco é porque precisa de um tratamento. Não, mas ela tem que melhorar a alimentação que ela pratica. E então, eu, ao mudar isso tudo, ao incluir na minha alimentação todas estas coisas que eu não fazia, porque eu antes alimentava muito com fritos e sou louca por doces. Pois esse é um dos problemas. Exatamente. Não é? Então tive que moderar isso tudo. Os fritos eliminei e os doces comecei a consumir uma vez por semana, para também não ficar frustrada, porque um dos problemas que a pessoa vai tendo ao longo da dieta, e até recomendada, é que ela tire uma vez por semana para ela comer aquilo que ela gosta. Porque senão a pessoa fica aborrecida, não se sente muito bem. Exatamente, pois há uma fase de mau humor quando acabamos por estar privados daquilo que estamos habituados e daquilo que gostamos, que nos dá prazer, porque comer dá prazer, a alimentação dá prazer. E quando, de facto, temos essa proibição de comer, seja os doces, seja os fritos, que também causa vício e habituação, as pessoas começam a ficar de mau humor. E como é que se faz para ultrapassar esta fase? Esta fase a pessoa tem que adicionar na sua alimentação outras coisas. E o que eu recomendo é a pessoa coma fruta. E hoje em dia a gente pode comer a fruta de forma divertida. Faz uma mistura de frutas, fazendo várias cores, fazendo tipo gelatina e misturando, fazendo uma mousse. É tudo forma da pessoa comer a mesma coisa, fruta, mas de várias maneiras diferentes. E ela não fica... vamos dizer, um bocado aborrecida de estar sempre a comer a mesma coisa, estar sempre a comer a mesma cenoura, estar sempre a comer a mesma batata. Não, ela pode variar. Então, eu acho que o foco que a pessoa tem que pensar quando quer perder peso é reeducação alimentar. Claro, hoje em dia abre-se a televisão e vemos tudo um pouco, até as promessas de que podemos perder peso sem praticar exercício, sem deixar de comer. Exatamente. Só que isso tudo, o que é necessário? É necessário a toma de medicamentos. Ou seja, a pessoa toma aquilo, realmente ela vai perder algum peso, dependendo do que é que ela está a tomar. Só que depois, como ela não aprendeu a comer, aquilo vai voltar outra vez. Então não compensa. Às vezes o rápido acaba por não compensar. E a pessoa depois tem aquele efeito safona, que é chamado, a pessoa engorda e emagrece. Que também é péssimo para, a nível estético, os músculos e etc. E eu já passei por isso.
A pessoa fica com a pele flácida, fica com a pele com estrias. É tudo aquilo que a mulher não gosta de ver em si. Então, para evitar isso, o que é melhor é aprender a comer, porque mesmo que depois quando a gente perde o peso, depois temos aquela fase em que ajustamos um bocado mais a alimentação. Já podemos ter uma alimentação normal, digamos, dita normal. Não é assim tão normal, mas em que já nos permitimos comer um pouco mais. E então a pessoa acaba por poder... Perdi-me um bocado. Portanto, estamos a falar desta parte da alimentação que é muito importante, mas não tem importância porque nós já voltamos. Vamos agora fazer uma pausa. A conversa continua logo a seguir à reportagem que preparamos para si. Ora, veja. De passagem por Lisboa, vindo de Paris, onde participou no Fórum Franco-Africano para um Crescimento Partilhado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada reuniu-se com um grupo de quadros técnicos são-tomenses radicados em Portugal. São quadros que têm alguma experiência em vários domínios, são quadros que costumam intervir nas questões são-tomenses como membros da sociedade civil, e nós estamos para o diálogo, para o confronto de ideias, para informar também os nossos compatriotas daquilo que estamos a fazer como governo. Por isso eu acho que foi útil, e quer para eles, e foi também bastante útil para nós. Espera-se que da próxima passagem por Lisboa consiga reunir com o maior número de pessoas. Sim, eu penso que na próxima passagem está prevista ainda este ano uma visita oficial. Se nós realizarmos essa visita oficial, eu terei não só reunião com a comunidade, mas eu gostaria de visitar alguns bairros em que estão os santomenses. Eu conheço alguns bairros via televisão, via os vossos programas, mas eu quero ir lá in loco visitar os nossos compatriotas. Um encontro de cortesia que serviu para abordar questões relacionadas com o desenvolvimento do país e as perspectivas para os próximos anos. E nós, mais uma vez, manifestamos a nossa disponibilidade no sentido de colaborar, contribuir com a nossa experiência e com o conhecimento que nós temos em várias matérias e que, até certo ponto, o país também precisa, né? Portanto, nós estamos cá e estamos sempre dispostos a dar o nosso contributo. Acho que esta iniciativa teve esse mérito e tem esse mérito de nos fazer perceber muito melhor qual é o rumo que São Tomé vai ter, São Tomé e Príncipe vai ter nos próximos anos. E isso dou por bem emprego as horas que aqui estivemos numa conversa franca com o Sr. Primeiro-Ministro. A conversa foi franca, foi aberta, apresentou as suas ideias que tem para o país de uma forma clara, colheu opiniões, colheu sugestões e, no entanto, eu acho que o projeto apresentado, do meu ponto de vista, tem algo de positivo, porque nós queremos sempre a melhoria do país, não é? Portanto, em linhas gerais, eu acho que as ideias estão bem concebidas. Entre os presentes, ficou a certeza de que o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe só é possível com a participação de todos os são-tomenses, incluindo os que residem na diáspora. E voltamos à conversa com a nossa convidada. E, de facto, estávamos a falar de uma questão interessante. Há a fase da perda do peso, portanto, que é importante, mas parece que a fase mais importante costumam dizer que é a manutenção do peso. Como é que se faz? Ok, a pessoa quando atinge aquele peso, que é um bocado também complicado, ela saber qual é o peso ideal para o seu corpo. Porque eu vou confessar aqui uma coisa. Quando estava no processo de perda de peso, realmente nós perdemos e aquilo a gente quer perder um bocadinho mais, porque o nosso corpo não acompanha a nossa mente. E a gente ainda se vê, apesar de perder o peso, ainda vemos como obesas. Então tem essa disfunção. Então quando a pessoa repara que realmente quer parar, começa a adicionar um bocadinho mais de, por exemplo, na hora do almoço, já tem um bocadinho mais de, por exemplo, de arroz. Deve ter um bocadinho mais de cuidado sempre à noite. A pessoa tem que perceber qual é o ponto fraco dela. A realidade é esta. Por exemplo, se ela passa muitas horas sem comer, então ela sabe que não deve passar muitas horas sem comer, porque é aquilo que vai lhe fazer engordar. Mas nós já sabemos qual é a desculpa que as mulheres dão sempre, as mulheres e os homens, não é? Não só as mulheres. A falta de tempo. O que é que se faz contra isso? Isso é que eu ouço mais vezes. Exatamente, é o típico. Não tenho tempo para parar e lanchar, não tenho tempo de manhã para tomar o pequeno almoço. O que é que fazemos em relação a isso?
Ok. Eu costumo dizer, quando nós não temos tempo, a melhor opção é planear. Por exemplo, no nosso sábado, planeamos o que vamos comer a semana toda. A gente já sabe que vamos precisar dos legumes, já sabemos que vamos precisar da fruta. Para pessoas que são super ocupadas, isso faz-lhe ficar mais livre e ela não está preocupada que ainda tem que ir comprar ou não tem que ir comprar. E depois, entretanto, o que é que ela pode fazer durante a semana? Que é o que eu costumo fazer também, de vez em quando, lá em casa, é preparar batidos verdes. Isso veio mesmo para ajudar. Então, enquanto se está a preparar as coisas, a correr, o que é que a pessoa faz? A pessoa já tem aquele batido, apanha, leva o batido consigo e vai a beber pelo caminho. E o que é que se pode adicionar nesse batido? Nesse batido podemos ter fruta, podemos ter os nossos legumes, podemos adicionar também algumas vitaminas, algumas algas. Tudo aquilo que vem, por exemplo, de encontro àquilo que nos faz falta. Por exemplo, se eu preciso de mais vitamina C, eu vou adicionar no meu batido mais um bocadinho de kiwi ou um bocadinho de laranja, e que serve também, a fruta serve tanto para adicionar as vitaminas e os minerais que a gente precisa, como também para adoçar o batido. Eu, no princípio, também achava um bocado estranho ter que fazer um batido com couve, agrião... Exato, era o que eu estava aqui a pensar. Como é que se faz um batido com legumes, não é? É isso, mas fica muito... Que seja agradável, que é o essencial é que o sabor seja agradável. Pois, aí está. A pessoa tem que meter também aqueles sabores que gosta. Por exemplo, um morango ou uma banana. Então aquilo parece que não, mas olha, só experimentando mesmo. E pode-se misturar os legumes com as frutas? Sim, sim. O objetivo é mesmo esse. Mete os legumes que a gente quer, por exemplo, pode ser uma couve, ou pode ser uma alface, ou pode ser um agrião, e depois junto uma banana e um morango. Para dar um sabor... Exato, dá melhor. E nunca adicionar açúcar? Não. O objetivo é mesmo esse. É tipo adoçar sempre com a fruta e utilizando. E como nós temos frutas tropicais tão boas, a gente pode aproveitar a manga, a papaya, todas aquelas coisinhas que são tão boas, então usamos ali para adoçar. Outra dica que eu também dou para quem não tem tempo, ter sempre na sua bolsa iogurtes líquidos, um pacote de bolachas, porque eu compreendo que hoje em dia, por exemplo, nós temos uma vida muito ocupada e às vezes não conseguimos ou tomar um pequeno almoço ou então ter o lanche ou meio lanche ou então à noite, antes de ir para a cama. Podemos sempre tomar um chá, podemos sempre comer o nosso iogurte com uma bolacha ou um pão que fazemos, metemos na mala e vai connosco. Ou então, se a pessoa tiver a opção de comprar na rua, ela tem que ver realmente o que é que ela vai comprar. E tem que evitar os fritos. Os fritos, as bebidas com gás, pois. As bebidas alcoólicas. Exato. E durante a refeição, há muito mito, que não será mito, de que não se deve acompanhar a refeição com a bebida. Não é mito? Principalmente os sumos, os refrigerantes com gás. Eu acho que tem muito a ver com a temperatura dos alimentos. Normalmente os pratos vêm quentes e a bebida em si vem fria. E há pessoas que não caem muito bem. A digestão ora param, então o corpo não consegue assimilar muito bem os nutrientes. Eu penso que acaba por ser por aí. Por acaso, em mim não me faz assim muita diferença. Mas já vi pessoas que não gostam. Mas eu acho que se a pessoa quer o fazer, ela faça antes. Antes, porquê? Porque quando nós vamos comer, nós vamos com um bocado de fome. Então, bebendo um bocadinho de água antes, aquilo acaba por saciar. Saciar um pouco. Sacia um bocado, então a pessoa tem mais controle naquilo que vai comer. Deixo também já aqui a dica, quando à noite estiverem a comer, aproveitem e usem um prato de sobremesa, reduz a quantidade. Aí está uma boa dica. Porque hoje em dia, se repararmos mesmo nos restaurantes, os pratos são enormes. A minha tendência é ir adicionando, e por mais que ponhamos nos pratos, parece que é sempre pouca comida. E então, já falei com outros nutricionistas em relação a isso, que um dos problemas atuais é precisamente isso. O tamanho dos pratos, até isso, influencia. Na nossa alimentação e na nossa educação alimentar.
porque nós somos influenciados pelos nossos olhos. E então, quando temos um prato enorme, dá a sensação que o prato não está cheio. Exato. Então, nós vamos acrescentando. E mesmo sem vontade... vamos ter que comer tudo o que está no prato. Vamos ter que comer tudo o que está ali. Eu me lembro quando eu tinha os meus 10 anos e o meu pai dizia: nós não podemos desperdiçar os alimentos. Exatamente. Então, aquilo ficou até hoje. Eu não gosto de meter mais do que aquilo que eu não vou comer, porque eu já fiquei com aquilo encravado. Não podemos desperdiçar a comida. E eu, quando eu estava naquele meu estado de excesso de peso, eu tinha muito isso. Mesmo não tendo fome, eu me obrigava a comer. Exatamente, para não estragar, Exatamente. Porque estragar faz mal. Exatamente. E um dos problemas que eu tive durante o meu percurso foi o comer com amigos. Principalmente ir a um restaurante de buffet. Porque pois, isso é a perdição. É a perdição. E depois ninguém compreende. Eles dizem: mas tu estás só por hoje, deixa lá. Exatamente. Só por hoje não faz mal. Só que, entretanto, temos um prato enorme ali a olhar para nós. Então, outra dica que eu deixo aqui para as pessoas: enchem com bastante salada. Bastante salada, e depois metam assim de lado o arroz ou a batata e depois a proteína que queiram comer. Porque realmente dizem que não compensa uma pessoa que come pouco ir a esses restaurantes. Não compensa. Eu costumo ir mais pela companhia e não pela comida em si, porque a pessoa come de maneira descontrolada. E depois, quando nós estamos com amigos, nós não moderamos muito o que estamos nem a comer nem a beber. Exato. Nós vamos comendo e falando e comendo e falando. Então perdemos um bocado o controlo. Então, essa pequena dica assim que eu deixo, porque eu sei que é um bocado complicado, e então tive que ajustar muita coisa com amigos e conhecidos, e a família em casa também, que gostam de fazer este tipo de comida africana um bocado pesada. Então tive que aprender a ajustar e conciliar, não é? Porque também gostamos. Exatamente. E voltando um pouco aos exercícios físicos, nós temos o mesmo problema que temos às vezes com a alimentação, a falta de tempo. Há bem pouco tempo alguém estava-me a dizer que realmente gostaria de fazer exercício físico, que precisa de fazer, mas que não tem tempo para fazer, porque tem os filhos, porque tem trabalho e está sempre a correr de um lado para o outro. Como é que se ultrapassa isto? Olha, isso é fácil. Deixando o carro, começando a andar um bocadinho mais a pé. Porque realmente a gente pensa que exercício físico é aquele tempozinho que nós tiramos ou para ir ao ginásio ou para ir no jardim. Mas nós podemos aproveitar as outras coisas. Por exemplo, eu dou aquilo que eu fiz. Eu vivo no 6º andar. Eu subo escadas todos os dias. Às vezes eu não tenho tempo para ir ao ginásio, porque as coisas mudaram muito e eu tenho muitas atividades, mas faço sempre, subo as escadas e deixo as escadas. A pessoa vai pensando: estou a tonificar as pernas. Tem que também fazer um exercício mental, não é? Exatamente, estou a tonificar as pernas. Então vou lá, eu subindo o 6º andar. Até as minhas irmãs dizem: mas temos elevador. Eu disse: não, eu tenho que pensar. Ou seja, a pessoa pode apanhar pequenas coisas, em vez de estar a pensar só realmente que eu vou fazer exercício físico no ginásio. Exato, porque há muito essa tendência, muito essa ideia que hoje em dia para emagrecer ou para fazer exercício tem que ser no ginásio, mas não é verdade. Não é verdade. E principalmente se ela tiver crianças, as crianças gostam de correr. Leva-as para o jardim e vai a correr atrás delas. Elas gostam. E eu acho muito engraçado, é porque as crianças mesmo em casa, eu acho que elas são mais incentivadoras do que os próprios adultos. Porque elas também, quando veem o adulto, não é? Nesse caso, quer fazer uma reeducação alimentar e faz coisas divertidas, elas também querem comer. Exatamente. Então é sempre muito mais fácil inserir com as crianças. O adulto já fica: mas o que é isso? Por acaso, nos batidos verdes, eu quando fiz, ficaram assim todos a olhar: mas o que é isto? Quando provaram realmente, as crianças são aquelas que estão assim, sempre prontas para
para experimentar tudo. Exato. Mesmo a nível dos exercícios físicos, as pessoas que não têm muito tempo para fazer fora de casa, o que eu costumo recomendar também é tirar 30 minutos antes de dormir, por exemplo. Sim. Há imensos exercícios na internet, exercícios em meia hora, exercícios em 10 minutos, como perder a barriga em 15 minutos. São exercícios que poderemos retirar da internet ou indo acompanhando no nosso computador, e 30 minutos antes de dormir fazemos aquela meia horinha de exercício sem ter que sair de casa e que ainda assim há resultado. Faz a diferença, faz toda a diferença. A pessoa hoje em dia tem um leque de coisas, tanto aplicações para o telemóvel, que pode lhe dar variadíssimos exercícios. Em casa mesmo, ela pode usar o sofá para fazer o exercício. Eu acho que o fundamental aqui é a pessoa querer. Porque senão a gente consegue arranjar 1001 desculpas. Claro. Então, quando a pessoa quer, ela vai arranjar, nem que seja os 10 minutos ou 15 minutos, para aquela atividade que ela sabe que vai levar-lhe ao objetivo final. E depois é tão bom quando chegamos lá e vemos, olha, realmente a camisa serviu. Exato. Olha, eu estou feliz. Então, eu acho que sim. Eu acho que a pessoa, no princípio custa um bocado, não vou dizer aqui que não, porque estamos habituados a comer uma coisa, a viver de um determinado estilo, e de repente temos que incluir na nossa vida o exercício físico e uma outra alimentação. Mas depois, quando nós vemos o resultado final, eu não precisei de tomar medicação por causa do meu colesterol, porque quando eu fui ao médico já não tinha nenhum desses problemas. E esse é dos grandes benefícios. Exatamente. Ou seja, foi um 2 em 1. Consegui ficar elegante como queria e, ao mesmo tempo, melhorei também a minha saúde. Então, eu compreendi que, realmente, a perda de peso é um benefício enorme para a pessoa, tanto em autoestima como na própria saúde. Então, acho que temos que tirar um tempo. Acho que não precisamos de ouvir aquilo, a médica chegar ali e dizer, olha, você tem que perder peso. Que aí já estamos numa fase em que já é mais complicado voltar atrás. Realmente é. Então convém mesmo assim a pessoa... Porque ela tem consciência, ela não se motiva a fazer. Este é que é o grande ponto que eu vejo com as pessoas, mesmo conversando no dia-a-dia. Eu acho que este é o grande ponto, é o começo. Exatamente, é a fase mais complicada. E que mensagem é que deixaria para quem está lá em casa e que nos está a ver? Eu deixo que cuidar da saúde é fundamental. Nós somos realmente aquilo que comemos. E se temos um sonho, um objetivo, eu acho que devemos lutar por isso. E no final tudo compensa. Exatamente, grande mensagem. Muito obrigada, Paulinha, Obrigada. por estas dicas que de facto foram fundamentais. São dicas bastante importantes porque nós vivemos numa sociedade em que há tão pouco tempo em que as pessoas correm de um lado para o outro e a saúde é sempre deixada em último plano e de facto a nossa saúde é o nosso bem mais essencial, que sem ela nada podemos fazer. Muito obrigada, muito sucesso no seu blog, que já está a ter enorme sucesso, e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Obrigada. Mais uma semana, mais algumas dicas para si. Tome nota. Nunca é demais explorar Angola. Já conhece este espaço? Não. Então não perca tempo. Ser jovem é querer aventuras. Arrisque-se e tenha uma aventura única neste verão. Termino a emissão de hoje com um convite para visitar o blog As Dicas da Paulinha. Aproveite e passe também pelo Facebook da STP-TV e diga-nos o que achou da nossa conversa de hoje. Já sabe, o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP-TV, a sua nova televisão.